Fala, meu jovem! Agora você está me vendo, né? Alegria, alegria. E agora nós vamos responder aqui algumas questões envolvendo tabelas e gráficos, tranquilo? Você tem aí um arquivo logo abaixo também, para que você possa, se quiser imprimir, você pode resolver primeiro ou pode resolver à medida que eu vou mostrando aqui na tela. E aí depois, juntos, nós corrigimos, tá? Vamos lá. Banca CESP, Sebrasp, órgão Tribunal de Justiça do Paraná, 2019, técnico judiciário, tranquilo? Em determinado tribunal, os conselheiros atuam nos conselhos 1, 2 e 3, podendo atuar em apenas um, em dois ou em todos os conselhos, como mostra a tabela seguinte. Aí aqui a gente tem a tabelinha, né? A quantidade de conselheiros e o conselho de atuação. Repara que, ó, conselho 1, 35. E a gente também tem conselheiros que trabalham tanto em um conselho como em outro, e tem conselheiros que trabalham nos três, como é esse exemplo aqui. A nossa questão pergunta, nesse caso, a quantidade de conselheiros que atuam em no máximo um dos conselhos é igual a, e aqui a gente tem as alternativas, tá? Repara no seguinte, quando a gente olha a questão, a gente logo tende a ter aquela vontade de chegar aqui, né? Conselho 1, conselho 2 e conselho 3, somar o número de conselheiros que trabalham nesses três conselhos e marcar, né? Se a gente fizesse isso aqui, iria dar a letra E. É o que a maioria, os seus concorrentes vão fazer, mas você não vai fazer porque você estudou comigo e eu já estou te orientando. Olha, pelo amor de Deus, quando você vê uma questão desse naipe, desse nível aqui, que você tem intersecções, ou seja, tem pessoas que trabalham em mais de um lugar, ou pessoas que fazem mais de uma coisa em comum, lógico que você, aí na grande maioria das vezes, vai se referir a conjuntos, como é o caso aqui. Uma vez que nós temos três conselhos, nós vamos representar aqui através de três conjuntos, tranquilo? Show de bola, meu jovem! Vamos representar através de três conjuntos. Esse meu primeiro conjunto é o conselho 1, esse meu segundo conjunto é o conselho 2 e esse meu terceiro conjunto é o conselho 3. Show? E como eu te ensinei, como eu já passei na teoria, você vai começar fazendo análise do que possui a maior intersecção, ou seja, a intersecção dos três. Colocamos o 4 aqui, beleza? Tranquilo. Na intersecção dos três, colocamos o 4. Agora tem conselho de atuação 2 e 3, 8 profissionais. Onde é a intersecção do 2 e 3? Aqui, ó, nesse espaçozinho aqui, onde eu coloquei o laserzinho. Show de bola? Só que eu já tenho 4 aqui. Então, para completar o 8, eu vou colocar mais 4, beleza? E aqui tem conselho de atuação 1 e 3. Aí nós temos 12 aqui, só que eu já tenho 4 na intersecção entre 1 e o 3. Então, se eu já tenho 4, me resta apenas aqui colocar o número 8, beleza? Então, vamos lá. 1 e 2, 10 agora, né? 1 e 2, a intersecção é aqui, ó. Eu já tenho 4, para chegar a 10 eu vou colocar o 6. Tá, agora vamos para os únicos, né? 3, 24, ou seja, dentro de todo o conjunto do conselho 3, eu tenho que ter o 24. Aqui eu tenho 8 com mais 4, 12, com mais 4, 16. Para chegar a 24, falta 8, que trabalha só no 3. No 2, o total eu tenho 25, como afirma aqui a tabela, ó. Só que aqui eu já tenho 14. Então, para chegar aqui no 25, eu vou colocar o 11. E somente no 1, eu tenho aqui 35, só que vamos ver quanto eu já tenho aqui, ó. 8 com mais 4, 12. 12 com mais 6, 18.
para chegar em 35, meu jovem, 18 para chegar em 35. Se somarmos mais 20, vai estar 38. Então, 17 aqui. Tá. Agora a pergunta dele é a quantidade de conselheiros que atuam em, no máximo, um dos conselhos. Agora a gente vai somar somente os conselheiros que atuam em apenas um dos conselhos, tá? 17 com mais 11 vai ser igual a 28. 28 com mais 8 vai ser igual a 36. Alternativa correta, letra B. Vamos lá. Novamente, banca Sebrasp para assistente administrativo. 8 pilotos que disputavam a corrida de kart ocupavam na 12ª volta as posições mostradas na tabela a seguir. A tabela mostra também quantas posições cada piloto avançou, mais, tá vendo? Ou perdeu, menos, em relação à sua posição no início da corrida. Temos a tabela aqui. Dessas informações, infere-se que no início da corrida, a 5ª posição era ocupada pelo piloto. Olha, meu jovem, vamos fazer aqui, ó. Ele fala que Doni, foi o primeiro colocado. A corrida terminou como sendo ele o primeiro colocado. Ele não ganhou e nem perdeu posições. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova coluna aqui. E essa minha coluna, posição anterior. Vou escrever aqui para você. Posição anterior. Showzaço. Agora eu vou criar as linhas aqui para que fique bem organizado, tranquilo? Vamos lá. Criando linhas, Beleza, vamos dividir aqui. Não ficou muito reto, mas tudo bem. Então, Doni, no início da corrida, ele era o primeiro colocado. Elmo, corrida acabou como ele sendo o segundo colocado, ele ganhou 2 posições. Isso significa que no início ele era o 4º colocado. Aí eu venho aqui e coloco, ó, Elmo. O Doni, ele se manteve aqui, né? Doni. Tranquilo. O Beto, ele terminou em terceiro e ganhou 2 posições. Isso significa que ele era o 5º colocado. Então, eu venho aqui e coloco, ó, Beto. Tranquilo. Só aqui a gente nem precisa fazer o resto para ganhar tempo na prova, tá? Só aqui eu já posso chegar e posso dizer que a minha 5ª colocação no início da corrida era ocupada pelo Beto. Segue o baile. Iniciado em 2007, o processo gradativo de substituição do sinal de TV analógico pelo digital no Brasil começou a concretizar-se em 2016. Nesse período, intensificou-se o uso da TV por assinatura. Segundo dados do IBGE, a tabela a seguir mostra o percentual aproximado de domicílios brasileiros que dispunham de diferentes modalidades de acesso à TV em 2014. Aí a gente tem aqui, ó, na zona urbana, sinal digital de TV aberta, 44% das cidades. TV por assinatura, 36%. Antena parabólica, 32%. Rural, 16%. Sinal digital de TV aberta, TV por assinatura, 8%. Antena parabólica, 79%. Considerando essas informações e o fato de que em 2014, 86% dos domicílios brasileiros situavam-se na zona urbana, julgue o item subsequente. Em 2014, havia acesso ao sinal digital de TV aberta em mais de 50% dos domicílios brasileiros. Beleza, o que é que a questão ela quer aqui, ó? Ela afirma que 86% dos domicílios brasileiros situavam-se na zona urbana, meu jovem. Então eu não posso chegar e levar em consideração os dados que estão aqui, tá? Eu tenho que fazer a proporcionalidade através da média aritmética ponderada. E qual é a forma da média aritmética ponderada, prof? Ó, simples assim.
Basta você pegar aqui, como ele está se referindo a TV aberta, ou seja, esse aqui, ó, basta a gente pegar o 44 e multiplicar pelo 86, que é o peso atribuído, tá? O peso atribuído aí aos domicílios, e somar com o da zona rural, que é 16, multiplicar. E a gente pega o da zona rural aqui, ó, 16, e vamos multiplicar por 14. Prof, por que nós vamos multiplicar o da zona rural por 14? Olha, a gente está atribuindo pesos. 86% dos domicílios brasileiros situavam-se na zona urbana. Então, vamos multiplicar ele pela porcentagem do sinal digital de TV aberta. E o que sobrou de 86, que foi 14%, se lógico que 86 dos domicílios brasileiros estavam na zona urbana. Lógico que 14% estavam na zona rural, tá? E aí a gente divide tudo isso aqui por 100%. Prof, para que serve esse diacho de média aritmética ponderada? Olha, a média aritmética ponderada, ela vai equiparar situações em iguais modos de se competir. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa, eu vou recolher uma amostra de um país. Vamos citar um exemplo aqui. Teve uma pandemia. Eu chego lá, o território do Peru é muito menor do que o Brasil. Então eu não posso chegar e dizer, no Brasil teve 10 mil casos dessa pandemia e no Peru teve 2 mil casos. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que atribuir pesos a cada país de acordo com o tamanho do seu território. Porque lógico que o Brasil é muito maior do que o Peru, consequentemente o Brasil vai ter mais casos do que o Peru. Você está me entendendo? E aí, através da média aritmética ponderada, eu consigo atribuir pesos aos bois e realmente compará-los de maneira igual, tá? Foi o que eu fiz aqui. 86, eu multipliquei o 44 por 86, que foi o peso de 86% dos domicílios brasileiros situados na zona urbana, que eu atribuí, e multipliquei o 16, que é a quantidade de pessoas que têm acesso à TV digital aberta, por 14, que foi o que sobrou de 86, ou seja, 14% dos domicílios brasileiros situam-se na zona rural. E aí eu vou dividir pela quantidade total da porcentagem, que é 100%, pela soma de todos os pesos, que é 86 e 14. Tranquilo? Essa fórmula aqui eu não inventei. Essa é a fórmula da média aritmética ponderada que nós já estudamos. Vamos fazer esse cálculozinho aqui. E de cabeça eu não vou saber fazer aqui, mas nós vamos jogar na formulazinha e vamos fazer juntos. Ó. 86 vezes 44. Vamos lá. 4 vezes 6, 24, vai a 2. 8 vezes 4, 32, com mais 2, 34. 4 vezes 6, 24, vai a 2. 4 vezes 8, 32, com mais 2, 34. Show de bola. Aqui nós vamos ter, somando, ó, 4, 8, 7, 3. 3.784, 3.784, mais 16 vezes 14. Vamos lá, 16 vezes 14. 4 vezes 6 é igual a 24, vai a 2. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Aí vamos somar aqui, ó. 4, 6 com mais 6, 12, vai a 1. E 224. Então, nós vamos ter aqui 3.784 mais 224 dividido por 100. Beleza? 3.784 mais 224, nós vamos ter aqui, ó, 8, 10 vai a 1, 8, 10 novamente vai a 1, 4.008, ó. Nós vamos ter aqui
4.008 dividido por 100. Vamos deslocar a vírgula da direita para a esquerda duas vezes, porque eu tenho dois zeros aqui. Começando daqui, 1, 2. Então, vamos ter 40,08, tranquilo? Então, meu jovem, 40,08% dos moradores tinham acesso ao sinal da TV digital aberta nos domicílios brasileiros. Isso significa que essa alternativa aqui está errada, porque ela falava que era 50%, tá? Tá errada. Segue o baile. Iniciado em 2007, aí a gente tem as mesmas informações da questão anterior, só que com uma pergunta, uma afirmação diferente aqui, ó. Típico da CESP, tá? Vamos ver qual a pergunta aqui, ó. Mais de 10% dos domicílios urbanos brasileiros tinham acesso à programação de TV por meio de mais de uma das modalidades que constam nas tabelas. Tranquilo. Para a gente fazer isso, sabemos que ele se refere a urbanos, ó. É só eu somar 44 mais 36, que vai ser igual a 80, tranquilo? Com mais 32 vai ser igual a 112. A soma aqui, ela vai ser igual a 112%. E aí a gente vai fazer a regrinha de 3. Muito simples aqui, ó. Fazer de uma cor diferente para mudar o negócio aqui. Ó, 86% equivale a 100%, tá? Agora, meu amigo, 12% vai equivaler a quanto? E aí a gente faz a regrinha de 3 aqui, ó. 100x, que vai ser igual a 86 vezes 12. 86 vezes 12. 2 vezes 6 igual a 12, vai a 1. 2 vezes 8, 16, com mais 1, 17. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 8, 8. Somando aqui, vamos ter, vai a 1, 10. 1032. Vamos ter aqui, ó, 1032. Agora, vamos passar o 100 que estava multiplicando para lá, dividindo. 1032 dividido por 100. Deslocamos o zero da direita para a esquerda duas vezes, porque tem dois zeros aqui. Então, vamos deslocar a vírgula da direita para a esquerda duas vezes. Vamos ter aqui 10,32, que realmente é mais de 10%, tá? Então, alternativa correta. Vamos lá. Mortes por atropelamento sobem no período de redução da iluminação. As mortes por atropelamento disparam, taranana, e aí tem o textinho, tá? Eu não vou precisar ler todo o texto. Com base nas informações apresentadas no texto, julgue o item abaixo. Olha, que o texto está falando tem aqui no gráfico. Através da análise do gráfico, a gente já vai conseguir matar a questão. Em um atropelamento no qual a velocidade de colisão seja 50 km por hora, a vítima tem menos de 40% de chance de sobreviver. Repare só, aqui na vertical eu tenho a probabilidade de morte. Se eu tenho 0,1, 0,1 é equivalente a 10%. Tranquilo? Beleza, 0,2, vou colocar aqui para você. Sobre 100, que equivale a 20%, tranquilo? E assim por diante. Perceba aqui no gráfico, ó, como ele fala, o corpo humano suporta impactos de aproximadamente 30 km por hora. Por quê? Porque em aproximadamente 30 km por hora, olha, a probabilidade de morte ela vai ser menor do que 10%. Aqui está mais ou menos para 5%, né? Então, abaixo de 30 km por hora, a probabilidade de morte, segundo o gráfico, ela vai ser muito pequena. Só que aí, quando a gente chega aqui em 50 km por hora,
vamos olhar nos 50 km por hora aqui, ó, ele fala que a vítima tem menos de 40% de chance de sobreviver. Aí, se a gente for analisar aqui, aos 50 km por hora, a vítima ela vai ter 30% de chance. Vamos considerar 40, né? Vamos dizer que o ponto está aqui. A vítima vai ter 40% de chance de morte. Se a vítima tem 40% de chance de morte, probabilidade, né? Chance de morte, lógico que ela vai ter 60% de chance de sobreviver, tá? E aqui a gente tem uma questão da Polícia Rodoviária Federal. Provavelmente aqui ele tentou fazer um trocadilho entre chance de morte, que é 40%, e chance de sobreviver, para confundir o candidato. Mas aqui a alternativa é errado. Segue o baile. Beleza, aqui a gente tem mais uma tabelinha, mais uma questão da Sebrasp, agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal. Considerando as tabelas acima, que apresentam respectivamente o peso e a estatura da criança A, desde o nascimento até o 3º ano de vida, bem como o peso da criança B, desde o nascimento até o 2º ano de vida. Julgue os itens a seguir. Sabendo que o índice de massa corporal de um indivíduo, ou seja, vou colocar aqui, ó, o índice de massa de um indivíduo corresponde ao quociente entre o peso em quilogramas, aí vamos ter aqui peso em quilogramas, beleza? Peso em quilogramas, e o quadrado da altura em metros, ou seja, eu vou colocar aqui, ó, metros elevado ao quadrado, tranquilo? Aí ele fala aqui, é correto afirmar que se o índice de massa corporal da criança B ao nascer era de 15,6, aí eu já vou substituindo aqui na fórmula, onde tem índice de massa corporal, eu coloco 15,6, então ela nasceu com mais de 52 centímetros de altura. Ele se refere à criança B, ó. Para a gente saber aqui o peso da criança B, só a gente vê no nascimento dela, ou seja, 0 anos completos, o peso dela era 3,9. Já está em quilo, é só a gente substituir aqui. Prof, e agora? Agora eu vou atribuir a incógnita x, porque eu ainda não sei corretamente qual que é a altura dessa criança em metros. Então eu vou elevar a 2 aqui, porque a unidade está elevada ao quadrado, tá? Como é que eu vou fazer aqui, prof? Como é que você vai fazer agora? Vou cruzar, multiplicação cruzada aqui, ó. Eu vou ter 15,6x ao quadrado, que vai ser igual a 3,9, tranquilo? Vou deixar o x ao quadrado aqui e o 15,6 que estava multiplicando pela incógnita, vou passar para lá dividindo. Professor, meu Deus do céu, quanta vírgula! E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dividir? Calma, vou te ensinar. Olha, você tem aqui o 3,9 dividido pelo 15,6. Eu já vou colocar aqui a vírgulazinha aqui. Olha, para que você faça a divisão, primeiro de tudo, eu posso eliminar a vírgula, tá? Porque eu tenho uma casa decimal aqui no 3,9 e uma casa decimal no 15,6. Porém, aqui eu tenho 39 dividido por 15,6. Como é que eu faço aí para que eu realmente consiga dividir de uma forma mais tranquila? Vou te dar um conselhinho agora, meu jovem. Ó. À medida que você for acrescentando zeros aqui,
você vai acrescentar 0 também no quociente. Acrescentei um 0 aqui, acrescento um 0 no quociente. Tranquilo. Agora, eu já consigo, né, dividir de uma maneira mais tranquila 390 dividido por 156. 390 dividido por 156 vai ser igual a 2, ó. 156 vezes 2 vai ser igual a 312, beleza? Diminua aqui, 10 menos 2 vai ser igual a 8. Peguei o emprestado, ficou 8 menos 1 igual a 7. 3 menos 3 vai ser igual a 0. Beleza, aqui eu tenho 78. Agora, meu jovem, olha. 78 dividido por 156 não dá. Coloco mais um 0 aqui. 780 dividido por 156 vai ser igual a 5. Aí vai fechar aqui certinho, tá? Beleza, resto 0. Prof, só que aqui eu tenho determinado em metros, tá? Beleza, aqui está em metros já. Aí agora o que é que eu vou fazer aqui, ó? Perceba que aqui eu tenho a potência e a operação inversa da potência é a radiciação. Então vai ser raiz de 0,25. Tranquilo? Raiz de 0,25 é igual a 0,5. Tranquilo? Então eu vou ter aqui 0,5 metros quadrados. Tranquilo, meu jovem. Ainda que eu fosse transformar 0,5 metros quadrados para centímetros, não iria dar 52 centímetros de altura, tá? Segue o baile. Repare essa questão aqui, ó. O gráfico acima apresenta para alguns anos na Bahia o número de unidades escolares que ofertam educação profissional, tanto em números esperados quanto em resultados obtidos. De acordo com as informações do gráfico, o ano em que o resultado obtido foi o melhor em comparação com o esperado foi o de... Muito simples, jovem, ó. Em 2009, a gente tem a cor mais escurinha correspondendo aqui aos resultados esperados. Eles esperavam 100 e o resultado obtido foi de 113, tranquilo? Beleza, então o resultado foi assim. Em 2010, o resultado obtido foi o mesmo que o resultado esperado. E em 2008, ele teve um resultado obtido maior do que o esperado, mas só a diferença foi só de 2, enquanto em 2009 foi de 13. Então, alternativa letra A. Vamos lá. Considerando a tabela acima, que apresenta a movimentação anual de cargas no Porto de Santos de 2003 a 2007 em milhões de toneladas ano e associa as quantidades de cargas movimentadas para exportação e importação às variáveis x e y, respectivamente. Julgue o item subsequente. Quantidade de carga movimentada para exportação em 2007 foi pelo menos 35% maior que a quantidade de carga movimentada para exportação em 2003. Ele está comparando isso aqui, ó. Variável. Ele está comparando 2003 com 2007, a coluna de exportação. Ele afirma que 54 é 35% a mais, tem um valor de 35% a mais do que 40%. Ele afirma que 40 mais 35% é igual a 54. Vamos ver isso aqui. Primeiro vamos fazer a continha para saber quanto que é 35% de 40. Ó. 35 sobre 100 de 40. Beleza, vamos multiplicar aqui 40
por 35. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Vamos ter aqui 1.400 dividido por 100, 14. Ou seja, 35% de 40 é 14. Dá igual a... Se a gente for somar 40 mais 14, que é 40 mais 35% de 40, que é 14, vai ser igual a 54%. Portanto, correto. Segue o baile. A principal motivação para o desmatamento da região amazônica é a abertura de novas fronteiras para a pecuária. Ocorre, no entanto, que parte do terreno desmatado para pasto, por ser empobrecido pelas queimadas e compactado aos poucos pelo pisoteio do gado, é abandonado após 5 anos de uso. Considere que o gráfico do primeiro quadro ilustre a distribuição de 75 milhões de hectares desmatados na Amazônia até o ano de 2007 e que a cada 5 anos a partir desta data 30% das pastagens sejam abandonadas. Nessa situação, julgue os itens seguintes relacionados às áreas desmatadas na Amazônia. As terras utilizadas para pastagens até 2007 estarão totalmente abandonadas em 2022. Jovem, de 2007 para 2022, a gente tem aqui 15 anos que se passaram, tá? Temos aqui 15 anos que se passaram. Agora, repare o seguinte, ele fala que a cada 5 anos, 30% das pastagens vão ser abandonadas. Isso significa 15 vai ser 5 mais 5 mais 5. E a cada ano, 5 mais 5 mais 5. E a cada ano desse, 30% das pastagens vão ser abandonadas. Então, ao final desses 15 anos, 90% das pastagens vão ser abandonadas. E ele fala aqui que em 2022 as terras estarão totalmente abandonadas. Sabemos que é errado. Segue o baile. A tabela acima apresenta os resultados de uma pesquisa de satisfação realizada em uma amostra de usuários dos serviços de transporte fluvial prestados por uma empresa. Com base nessas informações e na tabela, julgue o próximo item. A moda da série de notas obtidas pela empresa é 3. Relembrando o conceito de moda, é só você associar aí, ó, tudo que está na moda, as pessoas usam mais, as pessoas falam mais, aquilo que está na moda é mais visto, tranquilo? E trazendo esse conceito aqui para a tabela, a gente sabe que o conceito de frequência é a quantidade de vezes que determinado evento se repete. E aqui nós temos a coluna das notas atribuídas, tranquilo? Perceba que a maior frequência, ou seja, a maior quantidade de vezes que determinado evento acontece, que no caso é a moda, é 50, a frequência aqui que se refere à nota 3. Então, exatamente como a afirmativa aqui afirma, tá? A moda da série de notas atribuídas, de notas obtidas pela empresa, é 3. Isso mesmo. Alternativa correta. É isso aí, concluímos a nossa aula de hoje.